O Zé Ninguém mais uma vez falando. Eu tô falando como Zé Ninguém para as pessoas saberem de fato que eu sou um Zé Ninguém. Todo mundo que, os riquinhos, aqueles pessoas importantes das igrejas, perceber que eu não sou melhor do que eles, eu sou abaixo deles. E não estou aqui para ser melhor do que eles, pelo contrário, estou aqui para seguir Jesus Cristo e mostrar a luz. Então vamos lá, continuamente da leitura, da primeira leitura. Gente, Jesus é a luz. Nós vivemos nas trevas. Por que nós vivemos nas trevas? Em cima do pecado, com o pecado. Então, quando você está perto da luz, que é Jesus, vai aparecer seus pecados. Por isso que quando você está na missa, quando você vai para a igreja, você vai começar a aparecer mesmo de coisa. Por quê? Porque você está sendo revelado ao seu redor o que é pecado e o que não é pecado. E está revelando para você o que te leva ao pecado e o que não te leva ao pecado. Então entenda bem. Entenda bem. Quanto mais próximo da luz, quanto mais perto da luz, mais você vai achar pecado em você. Aí você vai entender que você precisa ser mais purificado, mais ainda. Mas você vai entender e você tem que compreender que você pecando, você está confessando, você está indo para o céu. Está sendo a luz. Está seguindo a luz que é Jesus. Porque, gente, quando fala da morte, aqui está falando da morte física. Por exemplo, uma pessoa ali bateu no carro e morreu. Não está falando daquela morte. Falava aqui, ó. Habitava na sombra da morte. Essa morte é a morte espiritual. Ou seja, a morte do inferno. Então você e eu, nós, que sempre cai no pecado. Eu já falei aqui a pregação sobre o que é pecado, o que não é, e sobre o que o inimigo faz com que você peque, e também às vezes você peca ou o mundo te oferece o pecado. Então você tem 3 inimigos que você diariamente que você briga contra ele. Então quando você não cai no pecado que o inimigo te oferece, é do veniais, ou seja, no pecado da carne, o desejo da carne carnal. Quando é o desejo da carne que você cai, é o desejo do mundo, que o mundo oferece. Você acha bom aos seus olhos que o mundo oferece. Ali para o seu corpo, para os seus olhos é bom. Mas no fundo, prejudica a tua alma, prejudica a tua espiritualidade. Então, nós cristãos, tem hora que eu fico analisando, assim, pensando, porque nós, mesmo lendo a leitura, mesmo rezando, a gente acaba caindo em certos pecados. Não tem jeito. Digo para você, meu irmão, digo para você, minha irmã. Todos nós. Você pode ter conhecimento mais profundo da igreja, mais profundo da Bíblia. Mas você cai no pecado mortal ou no pecado venial. Por isso que existe a confissão. Para eu e você andar na luz, não andar nas trevas. Porque se você não procura confessar com frequência, não procura viver o ensinamento da igreja, você está vivendo o pecado, você está vivendo nas trevas. O significado que você está indo para o inferno. E a gente não podemos ir e nem fazer com que nossa família vá. Nós temos que trabalhar rezando para nem nós, nem nossa família ir. E as pessoas que a gente tem conhecimento, que a gente pode estar alertando, até mesmo com nossa conviver com nossas atitudes. Então, gente, o pecado é a morte, é a escuridão. Só que o pecado, aos seus olhos, aos meus olhos, é claro que é agradável ao nosso corpo. Pode até ser bom, porque é sempre bom para o nosso corpo. Para o nosso corpo físico, espiritual não. O pecado, todo que é pecado mortal, tudo que é pecado venial, você pode perceber, é bom, é desejável, é agradável, ou para o corpo ou para os olhos.
Por isso que a gente acaba pecando, vivendo na escuridão. Porque o inimigo quer enganar você e eu, quando nós estamos vivos. Quando ele se revela, aí sim nós vai ter medo. Por isso que muita gente não dá tempo de se salvar, porque não é revelado ele antes. Ou seja, não procurou a igreja, não procurou a santidade, não procurou o ensinamento católico. Aí acaba caindo no pecado, vivendo no pecado, que acha que é bom, que é gostoso. Gente, é por isso que a gente tem que, o máximo possível, a gente não pecar. Repito, você vai pecar. Eu vou pecar. Só que a gente tem que aprender a confessar com frequência. O que é confessar com frequência? Vai depender de cada um de nós, nossas escolhas. A igreja diz que é até 1 ano. Mas eu, Zé Ninguém, está falando para você que você não deve passar 1 ano para se confessar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas não passe mais de 3 meses, 4, 5. A igreja fala 1 ano, mas o Zé Ninguém está falando. Não passe 1 ano. Por quê? Veja bem. Pode ser que 1 ano seja demais. Por quê? Porque você pode estar caindo em um pecado e você vai começar a cair em outros tudo mortais. Você está entendendo? Os 10 mandamentos. Se você cair em um daqueles, pode ter a maior certeza do mundo. Se você não confessar com frequência, se você não rezar diariamente, se você não largar as coisas do mundo, se você não começar a participar todo domingo da missa, todo domingo da celebração, você vai cair nos outros pecados mortais. Você vai viver na escuridão. Só que você não enxerga a escuridão. Você está vivendo, mas você não enxerga. É como se você tivesse, por exemplo, tem um cego, uma pessoa cega, você tapa os olhos dele. No caso não, ele não enxerga. Você pega ele e coloca num ambiente que ele acha que ali está tudo bom, tudo tranquilo, é gostoso, mas não, você vê que não é bom, você está olhando, vendo que não é legal. Então o pecado é dessa forma, o inimigo faz. Coloca você no pior lugar, ele coloca nós no pior lugar e fala para você que tá bom, que é bom. E você pode perceber, se você já tem experiência, você vai concordar comigo. Se você não tem experiência, se você fazer o ensinamento se você viver de fato os 10 mandamentos, você vai entender o que eu estou falando. Ele mesmo faz com que você caia no pecado. E quando você se confessa que você pegou, o mesmo inimigo vai ficar jogando na tua cara. E você vai até ter vez chorar. Por quê? Porque você não queria fazer aquilo que ofendeu a Cristo. Só que o inimigo fala, você fez, e você é isso, você é aquilo. É ele acusando, ele é acusador. Por isso que quando você peca, o correto é você correr para confessar, você não cair nos outros pecados. E você pecou, e você tipo se arrependeu, e sempre volta aquela cena na sua mente que você fez. Aquilo ali é o inimigo botando na sua cabeça. É o inimigo usando o mesmo material que você praticou, o mesmo ato, pecado que você praticou, para te dizer você não é fraco, você não é capaz disso. Veja o que você fez. Então é ele o acusador. Ele que te faz pecar e ele é o acusador. Então você tem que se prevenir, você tem que estar na luz. Você tem que estar na luz. A luz é Jesus, a luz é a missa que vocês vão, a celebração domingo, a luz é as orações que você pratica diária, a luz é o testemunho que você dá, a luz é a caridade, a misericórdia. Tudo isso é a luz, porque está em Cristo e com Cristo. E veja, o pecado, tudo que é pecado é bom, não é ruim. Se fosse ruim, eu, Zé Ninguém, não pecaria. Eu vou querer o que é ruim? Não vou querer nada. Você cair no que é ruim? Queria? Não quer. Você não quer o que é ruim. Então, a escuridão, mas o inimigo é que tapa nossos olhos com a fumaça espiritual e a gente não consegue enxergar.